sou a Aline, pro NA Nenhumas Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre Oscar 2022 e o que a gente pode assistir que pode figurar aí na lista da premiação. Os indicados finais para o Oscar 2022 vão sair no dia 8 de fevereiro, mas a gente já teve em dezembro algumas shortlists, que seriam listas de pré-indicados para algumas categorias, entre elas a categoria de documentário, que é uma categoria que eu adoro. Foram 15 documentários pré-indicados na shortlist, e desses 15, 7 estão disponíveis nos streamings que a gente tem aqui no Brasil. Vem comigo descobrir quais são eles. Na Apple TV Plus, a gente tem The Velvet Underground, que é o documentário dirigido e produzido pelo Todd Haynes, e ele narra, claro, momentos aí da banda The Velvet Underground. O documentário mescla imagens de arquivo com entrevistas exclusivas e acaba trazendo não só o cenário da banda em si, da importância dessa banda de rock que influenciou muito as gerações que vieram em seguida, mas também mostra um panorama do que estava acontecendo em Nova York culturalmente nesse período dos anos 60. Dos 15 selecionados para a shortlist, apenas 5 vão ser indicados no dia 8 de fevereiro para o Oscar efetivamente. E The Velvet Underground é um dos documentários que mais tem chance de entrar na lista final. Então já fica a dica. Outro documentário disponível na Apple TV Plus é Billie Eilish, The Words A Little Blurry. Basicamente, o documentário ele traz um olhar um pouco mais íntimo para a vida da cantora Billie Eilish, desde os momentos em que ela está em turnê, interagindo com os fãs, até os momentos dela na casa dela, com a família dela, compondo as músicas. O documentário foi gravado entre o final de 2018 e o início de 2020, então cobriu aí um período da vida da Billie. É interessante como o documentário ele traz essa questão de como a Billie Eilish foi acostumada desde pequena a estar rodeada de câmeras e se sentindo muito à vontade com esse tipo de ambiente. E por ela ser muito nova e uma celebridade conhecidíssima no mundo inteiro, como que é a construção desse fenômeno. Já na HBO Max, a gente tem 2 documentários também disponíveis. O primeiro é In the Same Breath, Verdades e Mentiras da Pandemia. Ele é um documentário da diretora Nanfu Wang, que estava na China no início de 2020. Ela é chinesa e mora nos Estados Unidos. E ela decidiu contar essa história do que foi esse início da pandemia, e como que o governo chinês lidou com isso, e depois trazendo também um recorte de como os Estados Unidos lidaram com isso. Eu não sei se vocês acham muito cedo ainda para ficar vendo o documentário da pandemia, uma vez que ainda estamos vivendo ela. Então sim, tem imagens de pessoas nos hospitais e, claro, a gente vai ter indicação de pessoas que morreram da doença, mas também é interessante o aspecto político, que eu acho que é uma das mais fortes que o documentário traz, mas como tanto China e Estados Unidos parecem opostos, mas algumas coisas são assustadoramente semelhantes, ou como mesmo situações completamente opostas podem representar grandes problemas, cada um da sua forma. Outro documentário da HBO Max é Simples Como a Água, também é de uma diretora, da Megan Mylan, e esse é um documentário um pouco mais intimista, muito mais reflexivo, que vai mostrando famílias sírias de refugiados que estão divididos em países diferentes. O documentário vai mostrando como que é o impacto da guerra e da própria questão de ser refugiado entre famílias que estão divididas. Tem, por exemplo, uma mãe com filhos que conseguiu refúgio na Grécia, mas o marido dela tá na Alemanha e por uma série de questões burocráticas eles não conseguem se encontrar. Disponível na Netflix a gente tem No Caminho da Cura, do diretor Robert Greene, que é uma história sobre 6 sobreviventes de abusos de padres pedófilos e que agora adultos eles tentam lidar com esse trauma. A ideia do documentário é realmente propor um caminho para cura deles conseguirem lidar com o que eles passaram, o que ainda machuca
e afeta muito a vida deles, e juntos eles vão descobrindo como lidar com esses processos, como lidar com essas questões que tanto os aflige ainda muitos e muitos anos depois do abuso que eles viveram. Esse também é outro que eu acho que vem forte pro Oscar. Um documentário que entrou bem discretamente ali no Disney Plus é The Rescue. E esse já chega com uma certa expectativa também, porque os diretores, que são o Jimmy Chin e a Elizabeth Chai Vazarhelyi, eles também são os diretores de Free Solo, um documentário que ganhou o Oscar em 2018, se não me engano, e que inclusive também está disponível ali no Disney Plus. Em The Rescue, os diretores decidem acompanhar um resgate que aconteceu ali em 2018 na Tailândia. Foi um caso que ganhou repercussão global, sobre 12 crianças mais o treinador delas que ficaram presos numa caverna depois que ela começou a inundar, e todo o processo foi muito complicado, muito delicado e muito difícil mesmo, porque para conseguir acessar onde eles ficaram presos, eles tinham que atravessar quilômetros de cavernas submersas. E para isso, as equipes de resgate na Tailândia acabaram dependendo de alguns mergulhadores profissionais. E o documentário meio que escolhe a história deles, assim, para ir acompanhando a narrativa. Quem assistiu Free Solo sabe que os diretores são muito bons em construir esse clima de tensão, mesmo em um ambiente que a gente acredita que está mais ou menos controlado. Aqui nesse caso, que tantos riscos estiveram envolvidos, a não ser que você saiba exatamente tudo o que aconteceu ali no final desse resgate, eu imagino que você vai ficar bastante tenso assistindo também, mas de uma forma muito boa. Esse é outro documentário que eu acho que tem muitas chances de figurar na lista final de indicados ao Oscar. E por fim, o último documentário é Summer of Soul, ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada. Esse está disponível ali no Telecine. Esse é um documentário que está ganhando bastante repercussão porque ele ganhou muitos prêmios nos últimos meses. Então, já adiantando aqui, ele também é um dos fortes candidatos a chegar na lista final do Oscar. Se eu pudesse apostar em um documentário dessa lista, e eu já apostei em alguns, mas eu apostaria em Summer of Soul. O diretor do documentário, que é o Questlove, ele fez um trabalho bastante impressionante de recuperação desse material sobre esse festival que aconteceu em 1969, ali no bairro do Harlem, em Nova York, um bairro essencialmente negro, e que teve esse festival que acabou completamente ofuscado depois que ele aconteceu, porque as pessoas não se interessaram por esse material que foi gravado, não se interessaram pela história, o que ele representou ali naquele momento, e acabou ofuscado por um outro festival que aconteceu no mesmo ano, que foi o Woodstock. Mas o documentário mostra como que o Festival Cultural do Harlem foi muito importante, não só para o momento político que os Estados Unidos e aquela região específica estava vivendo, mas também para a celebração da cultura negra. Entre os artistas que se apresentaram no festival estão Stevie Wonder, a Nina Simone, Sly and the Family Stone, The Fifth Dimension, Mahalia Jackson, entre muitas outras pessoas que celebravam a música e a cultura negra. Em determinado momento do documentário, o diretor ele entrevista algumas pessoas que estiveram lá presentes no festival, e alguns inclusive que eram muito jovens na época, e alguns dos relatos sobre o que aquilo representou são bastante emocionantes e impactantes, especialmente diante da realidade que eles mesmos vivenciam, de que eles não lembravam direito de como que era essa sensação daquele momento. É bastante impactante quando a gente pensa que esse tipo de celebração da cultura negra tem uma tendência histórica de serem deixados de lado, de serem esquecidos.
ofuscados aí por outras iniciativas que ganham bastante mais destaque, e aí você fica pensando, mas por que que uma ganha destaque e a outra não ganha? A gente sabe a resposta, né? Então, essas foram as dicas, confiram lá os documentários, que são todos muito bons, e a gente já pode torcer aí por alguns deles para a lista do dia 8. Vocês já assistiram a algum desses documentários? Se sim, qual foi o favorito de vocês? A gente vai continuar falando sobre Oscar aqui no canal, então fiquem aqui com a gente, se inscrevam se vocês ainda não são inscritos no canal, deixem o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e nos siga lá no Instagram que a gente posta outras coisas que não viram vídeo pro canal. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!